Romanos, capítulo 14, verso 7. Todos encontraram? A palavra diz assim: porque nenhum de nós vive para si. Glória a Deus. Você pode repetir isso? Diga: porque nenhum de nós vive para si. Glória a Deus. Porque nenhum de nós vive para si. É muito importante nós compreendermos isso. Amém? Nenhum de nós vive para si. Então, a pergunta é: para quem você está vivendo? Porque a Bíblia diz que ninguém vive para si. Besteira nossa de pensarmos que a nossa vida é nossa. E muitas vezes nós batemos no peito e dizemos: a vida é minha, eu faço o que eu quero, não é assim? E por pensar assim, nós temos entrado por viés errados, temos desprezado a vida de Deus para nós, e temos deixado de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. E a pergunta que você precisa pensar é isso: para quem você está vivendo? Pense sobre isso. Para quem você tem vivido? Para Deus ou para você mesmo? Ou pensando que é para você mesmo? Queridos, eu não sei você, mas eu tenho reparado, parece que o mundo está se tornando cada dia mais caótico. E a gente parece que está conduzindo, sabe, o mundo. Nós parece que estamos levando o mundo para como era antes da criação. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. E parece que nós estamos conduzindo as coisas para levar a terra novamente para essa terra caótica de Gênesis 1 e 2, onde a palavra diz: e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas a palavra diz também que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então parece que nós temos levado, sabe, o mundo novamente de forma que venhamos chegar nesse caos, onde a palavra diz aqui em Gênesis capítulo 1, verso 2, sabe, porque a palavra diz que Deus deu forma a todas as coisas. A palavra diz que Deus preenche de vida tudo aquilo que era sem forma e vazio. Deus deu forma e preencheu de vida. Olha que coisa maravilhosa. Você olha hoje, por exemplo, né, fotos de satélite, você vê o quanto que a Terra é linda. Amém? Redondinha, parece uma esfera feita, desenhada. Aquela parte azul assim, que coisa mais linda de se ver. Então essas coisas mostram que o nosso Deus é um Deus que dá forma às coisas. Nós precisamos compreender, irmãos, que Deus criou tudo pela palavra. Então enquanto Deus fala, coisas novas estão sendo criadas. Você compreende que Deus fala aqui nessa noite? Que novas realidades podem estar sendo feitas, criadas aqui nessa noite, e que você pode receber disso na sua vida, porque a palavra diz que enquanto Deus falava, as coisas iam acontecendo. Então nós precisamos compreender que enquanto Deus fala, novas coisas, novas realidades estão sendo criadas. E a palavra diz que Deus então dá forma a tudo, preenche tudo de vida. Mas hoje parece que estamos conduzindo o mundo para o caos novamente. Estamos tirando a forma que Deus deu às coisas. Olhe para cá. Estamos tirando a forma que Deus colocou nas coisas. A palavra é deformando as coisas criadas por Deus, que Deus deu forma. Estamos esvaziando aquilo que foi cheio por Deus. Quantas pessoas vazias, secas, e nós parece que temos conduzido dessa forma o mundo, mas glória a Deus, porque a palavra diz que o Espírito também pairava sobre as águas. Naquele tempo que havia trevas, que havia apenas uma terra caótica, havia apenas um mundo vazio, a palavra diz que o Espírito preenchia todas as coisas. Hoje o Espírito de Deus, por mais caótico que está o mundo, o Espírito de Deus preenche toda a terra. A palavra diz que a glória do Senhor enche toda a terra. A visão de Isaías foi que quando ele
teve a visão de Deus ali no capítulo 6 de Isaías, ele disse que os serafins cantavam e voavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Nós vivemos, irmãos, nesses dias que parece que tudo está caótico, parece que tudo está sem forma, parece que tudo está caminhando para um mundo vazio, mas acredite, o Espírito Santo preenche toda a terra. Aonde você dobrar os teus joelhos e buscar a presença de Deus, ali a presença do Senhor te alcança, no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. A palavra diz que o Senhor é aquele que dá forma a todas as coisas. Então, glória a Deus que o Espírito está sobre nós, nos dando essa palavra nessa noite, nos formando de novo, sabe? Ele está reformando todas as coisas. Então, reformar quer dizer reformar, formar novamente. E a palavra que João disse é que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O diabo tem feito muitas coisas, mas Jesus tem quebrado tudo e feito novamente. Porque a palavra diz em Apocalipse: eu faço nova todas as coisas, disse Jesus. A palavra para aquele que tem Jesus é: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Diga assim: eis que tudo se fez novo. Amém? Em Jesus tudo se renova, sabe? E eu creio que enquanto a igreja estiver aqui, irmãos, esse mundo permanecerá sendo reformado novamente pelo Espírito de Deus. Nós, como igreja do Senhor, permaneceremos sendo instrumento de Deus, sabe? Nós não defendemos, sabe, um mundo estático. O problema é que nós temos, para criar novas realidades, nós temos destruído outras, sabe? Para criar novas coisas, temos destruído outras coisas importantes. Então, o que a igreja faz pelo Evangelho é plantar esse Evangelho que, como uma grama, nasce, evitando a erosão desse mundo. O que a igreja faz é plantar esse Evangelho que sustenta as coisas como estão. A família, a igreja, os valores, a ética, as coisas permanecem como estão, porque o Evangelho tem sustentado todas as coisas. Nós reconstruímos fundamentos, damos forma ao pensamento de Deus na terra. Vou dizer de novo, nós como igreja reconstruímos fundamentos e damos forma ao pensamento de Deus na terra. A palavra diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Você pode declarar isso nessa noite. Diga: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Nós nos sujeitamos ao governo dele sobre nós. Nós nos sujeitamos ao governo do Senhor. E às vezes eu olho para esse mundo e parece que, ao meu ver, as coisas, algo está errado, irmãos. Você pode dizer: pastor, tudo está errado. O pecado, não estou falando apenas do pecado. Parece que quando a gente olha para o mundo hoje, parece que, não falando apenas de pecado, mas parece que nós estamos vivendo de forma errada. Estamos funcionando de forma errada. Nós olhamos para o mundo hoje, parece que nós estamos funcionando errado, sabe? Como uma máquina que está funcionando com defeito, como um motor fora do ponto e perde sua força. Parece que estamos vivendo de forma errada. E aí você olha para o mundo hoje, sabe? Quantas pessoas doentes emocionalmente, quantas pessoas, sabe, vivendo depressão, suicídio, vivendo tantas doenças emocionais, espirituais, síndromes do pânico, pavor, traumas, pessoas fragilizadas. Glória a Deus. Só um retorno aí, tá? Então, a gente olha para o mundo hoje, parece que nós temos perdido a empatia, o amor. Parece que o mundo hoje está caminhando para esse caos novamente. Parece que nós temos medo uns dos outros. O mundo está caminhando para isso, queridos. Sabe? E é por isso que
as pessoas, elas terminam pensando que a vida perdeu sentido, porque em muitas vezes o diabo, ele lança pensamento na cabeça das pessoas, de que parece que o sentido da vida foi tirado. Eu vi um filme, alguns dias atrás. Esse filme mostrava a realidade de um mundo futuro, onde havia duas realidades. A realidade onde nós estamos, e a realidade virtual, onde as pessoas entravam dentro de um quarto, colocavam um óculos 3D e ficavam ali dias, vivendo naquela realidade. E ali a pessoa pode assumir um personagem, ela pode ser quem ela quer ser, pode fazer o que quiser fazer, pode dar vazão aos seus pensamentos malignos, porque na verdade, todos os jogos que fazem sucesso, geralmente é isso, jogos que dão vazão à maldade humana, porque lá você pode fazer aquilo que você tinha vontade de fazer na vida real e não pode. E alguém que vivia na realidade pergunta para alguém que vivia na realidade virtual: por que você fica dias aí vivendo essa vida falsa, vivendo essa vida de ilusão? E a pessoa responde assim: porque o mundo se tornou um mundo tão ruim que é melhor viver na ilusão. Paulo disse que nos últimos dias nós iríamos caminhar para dias que as pessoas iriam preferir crer nas fábulas do que na verdade. E as fábulas estão aí. Eu gosto muito de filme, especialmente esses filmes, nós gostamos muito de assistir lá em casa, né? Filmes da Marvel, né? Esses de super-heróis. Mas isso é uma fábula, nós precisamos compreender isso. E ali mostra homens, né, maiores do que Deus, homens cheios de poder. Isso não existe, irmãos. Nós precisamos compreender que uma coisa é a fábula, e por mais difícil que seja a realidade, você nunca vai conseguir fugir dela. Você está aqui hoje. Você está feliz? Glória a Deus. Você está triste? Glória a Deus. Você está aqui. Então nós precisamos aprender a lidar com a realidade. A gente parece estar vivendo errado, funcionando errado, e o mundo está configurando a nossa mente, dando outra forma, nos deformando a nossa mente. Então, a palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Diga isso: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Glória a Deus. Ou seja, e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis, não conformar, não tomar a forma de, não formar com, não se conformar, formar com, não se conforme com o mundo que está aí fora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, tome uma nova forma de acordo com que a tua mente foi renovada. A sua vida precisa ser transformada, ou seja, reformada por essa palavra de Deus. A sua vida, ela recebe uma outra forma. Se você vive o Evangelho, se você está com Cristo e a sua vida não tem novidade de vida, não tem transformação, você ainda não conheceu o Evangelho sobre a sua vida. Você conheceu apenas a religião. Porque o Evangelho traz transformação sobre a nossa vida, sobre a nossa mente transforma a nossa realidade. Então transformar fala de uma autotransformação interior, que a palavra está dizendo aqui. Toda transformação começa a partir de você. A palavra diz: transformai-vos, não é transforme o seu irmão. Nós queremos olhar a vida sempre assim: você muda, porque se você mudar, eu mudo. Eu até fiz isso, mas porque você fez primeiro. Então se você mudar, eu mudo. A palavra diz: transformai-vos. Quando você transforma, você pode transformar outra pessoa. Mas enquanto você esperar a mudança no outro, sendo que você precisa de transformação, você nunca vai conhecer o que é Deus agir por meio de você. Portanto, transformai-vos,
Nós que precisamos entender que a nossa vida tem que ser transformada, e a partir da sua mente, tudo começa na sua mente. A gente então precisa receber essa palavra da parte de Deus. Deixa a sua mente ser renovada pela palavra. É por isso que você precisa alimentar a sua mente. Queridos, tudo que você vê, tudo que você escuta, os ambientes que você vai, tudo isso é alimento para a sua mente. Falamos aqui as quarta-feira passada, né? A respeito de que a fé ela vem pelo ouvir. Tudo aquilo que você escuta vai gerando fé no seu coração. E pode prestar atenção, as pessoas mais medrosas são aquelas que mais escutam o mundo. São aquelas que assistem jornal da hora que acorda, da hora que levanta. E aí lá fala assim, você vai morrer. Você é da área de risco. E aqui você vem, a palavra diz, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nós temos facilidade de crer naquilo que é negativo, mas dificuldade de crer naquilo que é positivo. Mas nós precisamos viver mais pela fé, do que pelo aquilo que nós estamos ouvindo do mundo aí fora. Então a gente parece, irmãos, ter saído dos moldes de Deus, da sua palavra, mas a palavra diz que nenhum de nós vive para si. E esse é o sentido da vida. E quando a palavra diz que nenhum de nós vive para si, está falando no sentido espiritual e também no sentido literal. Está falando em ambos os sentidos. Nenhum de nós vive para si. A palavra então nos faz compreender que a vida, ela é sem sentido quando você vive apenas em função de você mesmo. Glória a Deus. Então, a vida, ela só faz sentido quando você aprende a dizer que seja feita a tua vontade. Porque enquanto você quiser fazer apenas a tua vontade, você está querendo viver apenas para você mesmo. E a palavra diz que nós precisamos, então, entender que cada um de nós que estamos aqui, nós estamos de alguma forma vivendo para alguém. Para quem que você vive? Para quem você tem dedicado a sua vida? Para quem você tem vivido, sabe? Então, o sentido da vida é nós compreendermos que a vida só tem sentido quando vivemos para Deus e para servir as pessoas. Enquanto você quiser viver a sua vida apenas pensando em você, você não entendeu o propósito de Deus. A palavra diz nos 2 primeiros mandamentos, ou principais mandamentos, é amar a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E o segundo é semelhante a esse, amar ao teu próximo como a ti mesma. Então, se você não sabe, ou se você não serve, não sabe o que é isso, se você não serve a Deus e não serve as pessoas, a sua vida não começou ainda. Eu vou dizer de novo, se você não serve a Deus e não serve as pessoas, a sua vida não começou ainda. Quantos que já servem a Deus aqui? Quantos servem as pessoas? Então você vive. Então você tem o sentido da vida. Essa semana, dentro disso que eu estou falando, né, o irmão João postou um vídeo no grupo, achei muito interessante, a fala daquele jovem ali, onde ele dizia, né, que o sol não brilha para si, que os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem o seu próprio fruto, as flores não sentem o seu próprio perfume. E isso mostra que tudo que Deus fez, alguém está vivendo em função de outro. Então, quando você vive é bom, mas quando alguém vive por causa de você é melhor ainda. Quando você torna-se o motivo, a razão que alguém está feliz, que alguém está
vivendo por causa de você, isso é melhor. Então esse é o sentido da vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi a morte de Jesus, irmãos, que trouxe vida para mim e para você, não foi a sua vida. Se ele tivesse vindo aqui, vivido, dado o exemplo como se vive, nós permaneceríamos nos nossos pecados. Nós teríamos apenas um bom exemplo de como viver. Mas não foi a vida de Cristo que deu vida para você, foi a morte de Cristo que deu vida para você. Foi a oferta de Deus que deu vida para você. Sabe, a palavra que nós temos em Isaías é verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Ele, por causa do que Ele fez, Ele veio aqui, a vida de Jesus foi em função de mim e de você. Ele não veio aqui para passear, para conhecer a terra, para pisar na terra, para comer o que nós comemos, para sentir o que sentimos. Não foi apenas isso, Ele veio aqui para viver em função de que nós um dia tivéssemos vida. Ele não veio aqui para passear na praia, Jesus veio aqui para morrer por pessoas pecadoras. E hoje isso tem transformado apenas em filme na nossa cabeça. Para assistir no dia da Páscoa. Glória a Deus que hoje a Santa Ceia bateu certinho no dia da Páscoa, né? A ressurreição de Jesus. E a palavra diz que Jesus então levou sobre si a vida dele, levou sobre si o nosso castigo, a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa condenação estava sobre ele naquela cruz. Então a vida de Jesus foi para que você tivesse vida. Sabe, Paulo disse que quem serve a Deus está entregue à morte todos os dias. E ele disse, de maneira que em nós opera a morte, para que em vós a vida. Em outras palavras, ele estava dizendo, de maneira que eu estou abrindo mão de mim mesmo, abrir mão daquilo que eu era para que você pudesse viver, para que você pudesse conhecer o Evangelho. Por isso que a palavra diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, quão nobre é o ministério pastoral. Valorize seus pastores. Não digo isso apenas porque sou eu que estou aqui, não. Mas quão nobre é o ministério pastoral, é alguém que abriu mão, não fala apenas de mim, de qualquer pastor, é alguém que abriu mão da sua vida, dos seus sonhos, para viver o sonho de Deus, para que outras pessoas pudessem viver por causa do Evangelho. Quão nobre é o ministério de pregar a palavra de Deus. E se você tem esse chamado no seu coração, não enterre, porque é algo nobre. Sabe, quão precioso é. Então, como o mundo, queridos, tem se tornado cada dia mais egoísta, mas eu quero que você entenda, o sentido da vida é servir a Deus e servir as pessoas. Eu vejo muita gente buscando a satisfação em coisas, no amor das pessoas, no elogio das pessoas. Hoje, sobretudo com esse tempo de rede social, a gente parece que o combustível da vida deixou de ser um abraço, deixou de ser um aperto de mão e tornou-se um elogio pela rede social. Então, a gente hoje precisa voltar novamente a viver da forma que nós possamos, sabe, não viver apenas pensando em nós mesmos, deixarmos de ser egoístas. Porque se você observar algo na oração do Pai Nosso, a Bíblia diz algo muito interessante. Todas as vezes que a palavra vai falar algo no sentido de singular, teu, é somente com relação a Deus. Teu é o reino, não é?
tua é a glória. Mas quando fala com relação a mim e a você, irmãos, tudo está no plural. O pão é nosso, o Pai é nosso, o perdão é para nós, o livramento é para nós. Pai nosso, pão nosso, perdoa-nos, livra-nos, nunca é para mim. Deus me dá pão, Deus, tu é o meu Pai. Não, é o Pai nosso. O pão é para nós, o perdão é para nós, o livramento é para nós. Mas nós queremos, não, o pão é meu, o Pai é meu, é para mim o livramento, é para mim o perdão. Tudo nós queremos centralizar em nós. Nós não queremos dividir nada, sabe? E por isso talvez nós temos deixado de receber aquela plenitude da satisfação da vida. É como disse a palavra em Ageu, né? Você come, mas parece que não se sacia. Você veste, mas parece que a roupa não tampa a sua nudez. Você faz muitas coisas, mas nunca está satisfeito com nada. Por quê? Porque é egoísta. Porque nós temos nos tornado pessoas egoístas. Então o nosso egoísmo tem nos matado. E como alguém, talvez, que está aqui nessa noite, precisa ouvir essa palavra. O nosso egoísmo tem nos matado, irmãos, quando falamos no altar que nós temos nos tornado egoístas, ou que nós temos feito algo horrendo. Sempre que usamos a palavra nós aqui, a palavra nós é o ser humano, não é a igreja aqui, não é eu, não é você, é o ser humano, como gente. Nós temos nos deformado como gente. Sabe? E nós precisamos aprender a viver mais em função de Deus, da sua obra, das pessoas. Então, a pessoa que é egoísta, ela não consegue perceber algumas coisas. É como alguém que, por exemplo, suga o ar e prende o ar e morre. E alguém fala assim, ele morreu sem ar. Ele não morreu sem ar. Ele morreu porque ele não soltou o ar. Porque o sentido da vida é você recebe e doa. Recebe e doa. Recebe e doa. Assim é na vida. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Então, Deus, Ele te deu a vida e você precisa dar a sua vida a Ele. Jesus comprou você, restaurou você, te deu vida novamente, porque você estava morto nos seus pecados. Então você agora deve dar a sua vida a Ele. Sabe aquela alegria que você procura nas coisas, meu querido, nos lugares, nas pessoas, ela está quando você decidir viver para Deus. E quando você decidir viver em função de ajudar as pessoas. Eu não sei se você pratica isso, mas as pessoas que ajudam o próximo, elas conseguem sentir uma alegria inexplicável. Sabe quando você faz o bem para alguém? Às vezes, por mais simples que seja a atitude, você sai com aquela sensação assim de que você é um herói, que você é uma pessoa tão nobre diante de Deus. Você não precisa falar isso para ninguém, mas você sente isso. Porque servir o próximo é deixar Deus agir por meio de você, é deixar Deus viver por meio de você, é deixar Jesus tocar as pessoas por meio de você. Então nós precisamos voltar novamente a pensar nisso e a viver em prol disso, porque nenhum de nós, disse Paulo, vive para si. Então decida hoje, nesse lugar, nessa hora, nesse dia, viver para Deus. Porque a vida só tem sentido quando vivida para Deus. Decida viver para Deus, decida viver em função de que você seja um instrumento de Deus na vida das pessoas. Eu quero que você compreenda, irmão. Você foi chamado de luz, de sal. Você é a luz que ilumina a vida das pessoas. A luz não dá luz para si, a luz dá luz para os outros. O sal não é sal para si, o sal é sal para os outros.
O fermento é que leveda a massa. E eu vejo a gente às vezes com medo da massa. A palavra diz que nós somos o fermento que uma pequena medida leveda a massa. Então nós vemos muitos crentes com medo da massa, o mundo parece que vai nos engolir. Não, irmãos, é você, por mais pequeno que seja a medida de fermento, é você que leveda a massa. Ou seja, é a nossa influência no mundo. Ela deve ser maior do que a do mundo em nós, por menor que sejamos. Então nós precisamos compreender o que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire. Ou seja, uma luz existe para iluminar. Você é luz. Você está aqui para iluminar a vida de alguém. Jesus termina dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Assim vejam, os homens estão cegos, e nós precisamos ser essa luz que ilumina o caminho das pessoas. Para quem você tem vivido? Por incrível que pareça, muitas vezes nós pensamos estar vivendo para nós. A palavra diz, nesse mesmo texto, que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Porque para isso Jesus ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir Ele por essa palavra. Aleluia. Então, queridos, nós possamos decidir hoje viver mais para Deus e menos para nós, ou aliás, viver tudo para Deus e nada para nós, ou quando der para nós. Amém? Eu vi alguém dizer algo interessante. Ela, preocupada com o tempo, a quantidade de tempo que estava dando para Deus, e Deus disse assim ao coração dela: não preciso do seu tempo, eu não quero o seu tempo, eu quero a sua vida por inteiro. Nós vivemos preocupados, sabe, em dar um tempo para Deus. Não, eu tenho que dar um tempo para Deus hoje, não tenho que dar um tempo. Não, irmãos, quem vive no Espírito não dá tempo para Deus, vive com Deus o tempo todo. É no trabalho, é quando você acorda, onde você estiver, o Espírito está com você, te guiando. Amém? Glória a Deus. Então decida viver para Ele, com Ele, por Ele, e isso vai trazer um grande sucesso na sua vida. Amém?